pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos falar mais um pouquinho no livro de Jó, com uma revelação maravilhosa para você, claro, em todas as pregações apontando para a Cristo, aquele que nos substituiu e nos trouxe graça. Vamos lá no livro de Jó. Eu peguei aqui a minha Bíblia, que é revista e atualizada, e também o auxílio de outra tradução, que é a tradução do hebraico, tá? E a gente vai trazer a tradução das duas para a gente entender melhor. Então, lá em Jó, capítulo 33, no verso 23, vou ler a tradução hebraica e depois a gente vai falando nas duas traduções, tá? Jó 33, 23 diz assim, todo mundo sabe o que Jó passou, a gente falou um pouquinho há 2 programas anteriores, todo mundo conhece um pouco da história de Jó, né? Que Jó a vida dele foi totalmente atingida por Satanás, porque Satanás ainda tinha legalidade sobre a vida do homem, né? Ainda não havia acontecido aqui a justificação do sangue de Jesus sobre a vida do homem. Satanás ainda tinha essa legalidade, ele sofreu uma destruição, Jó. Jó teve a companhia de 3 amigos que na realidade mais o condenavam do que qualquer outra coisa. Você fez isso, você fez aquilo, você devia ser assim, você devia ser assado. E, como a gente sabe, a lei nunca aperfeiçoou homem algum. Por isso, o Novo Testamento diz que não houve um justo sequer. Por quê? Porque a lei foi dada e levou o homem a, na realidade, abundar o pecado, né? A Bíblia diz que a lei aumentou o pecado, evidenciou o pecado do homem, mas ela não podia fazer nada pelo homem, apenas levar o homem ao fim de si mesmo, apenas levar o homem a assumir, eu não consigo, eu não posso, eu preciso de ajuda, tá? Mas esses 3 amigos representavam a igreja que condena, né? E o que acontece? A gente sabe que Eliú, que aparece no meio do livro de Jó, Eliú aparece e é o próprio Cristo se manifestando a Jó e traz aqui várias palavras a Jó. Então eu vou pegar esse trechinho aqui que eu não falei há 2 programas anteriores e a gente vai estudá-lo. Então diz lá assim, no verso 23 do capítulo 33 de Jó: se há para ele um anjo, um mediador, isso Jesus, Cristo falando com Jó. Se há para ele, para o homem, um anjo, um mediador, um entre 1000, que pode atestar a justiça do homem, aí eu penso, Jesus fala para ele, se há um mediador, Jó, um mediador, alguém entre Deus e o homem, que pode atestar a justiça do homem diante de Deus, quem pode atestar a minha justiça se a Bíblia diz que não houve um justo sequer? Como pode alguém atestar a minha justiça se a Bíblia declara que eu nunca seria justa? Vamos lá. Então Deus é gracioso, ou até diz aqui, então Deus terá misericórdia, né? Na Bíblia, na tradução hebraica diz, então Deus é gracioso, ou será gracioso com essa pessoa, para com ele. E diz, resgata-o da cova. Ou seja, se houver um mediador que ateste que eu sou justa, então Deus agirá com graça e me redimirá da cova. Aí diz assim, sua carne se tornará mais fresca do que a de quando lhe era criança. Ou seja, mais fresca seria mais nova, mais jovem, né? O resgate que acontece na nossa vida faz com que a gente se torne mais forte, mais jovem, mais saudável. Isso é bíblico, gente. Ele ora e Deus o aceita, de modo que ele vê o rosto de Deus com alegria e paga o homem pela sua justiça. Ou seja, ele vai orar e ele vai ser aceito diante de Deus. Por quê? Porque alguém atestou, um mediador atestou a justiça dele. Ele diz, ele vê o rosto de Deus com alegria e Deus paga ao homem pela sua justiça. Mais uma vez, quem pode atestar que eu sou justa? E Deus ainda me pagar pela minha justiça se a Bíblia diz que não houve justo. Vamos lá. Ele declara antes de todos, o homem declara antes de todos, pequei, eu perverti o que era correto, mas não fui punido conforme eu merecia. Meu Deus! Ou seja, o homem vai declarar, eu pequei, eu perverti o que era certo, mas eu não fui punido conforme o que eu merecia. Ué, mas não está dizendo que o mediador atestou, deu atestado de que ele era justo? Não está dizendo que o mediador atestou que aquele homem fazia o que era certo e que Deus ainda retribuiu aquele homem pelo que ele fazia que era certo? Como que depois o homem ainda confessa que pecou? Gente, isso é a própria imagem
da obra consumada de Cristo. Isso é graça. Nós recebemos um mediador. No Velho Testamento houveram vários mediadores. Homens, Noé, Moisés, Elias, Samuel, vários homens que intercediam pelo povo diante de Deus, mas nunca podiam declarar o homem justo. Porque no nosso tempo agora, o nosso mediador é o Filho de Deus, justo, santo e perfeito, que nos substituiu na cruz. A cruz era para mim, não era para ele. Eu tinha pecado. Mas o que aconteceu? Ao invés de eu pagar conforme eu merecia, Jesus pagou pelo que eu merecia. E o que ele disse? Me deu atestado de justa. Por quê? Porque ele tomou o meu lugar e eu tomei o dele. Nós trocamos os lugares. Ele me substituiu e deu a mim. Isso é graça. Graça é ganhar justiça sem obra nenhuma. Graça é ganhar justiça sem esforço humano. Ou seja, o que ele diz aqui? Deus pagou o homem conforme a sua justiça. Deus começa a dar a mim tudo que na realidade Cristo merecia receber. Ele começa a dar a mim tudo como se eu fosse a tal justa. Por quê? Porque Cristo me atestou como justa quando ele me substituiu na cruz. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus é atestado como justo, não pelas suas obras, mas pela graça. Ganha isso como dom, como presente, como dádiva. A Bíblia diz que ele se tornou pecado na cruz para que eu me tornasse justiça. Deus hoje me vê justa porque um dia ele viu o filho dele como pecado. E aí, daqui pra frente Deus me abençoa como uma justa, não pelo meu esforço, porque o que ele diz aqui? O que o próprio Cristo diz para Jó? O homem vai dizer, eu pequei, perverti o direito, mas não fui punido conforme merecia. Ou seja, Deus não olha para mim e me pune, porque a punição já está em Cristo. Então hoje Deus olha para mim, aqueles que recebem a Cristo como mediador, Deus olha para nós e nos paga conforme a justiça que Cristo fez, porque Ele é perfeito. Ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado. E eu recebi o título. Gente, isso é graça. Isso é graça, isso é muito forte, isso é graça. Graça é ganhar a favor de Deus. Graça é a concessão de favor sem esforço humano. Esforço humano jamais pode alcançar, conquistar ou comprar qualquer coisa da parte de Deus. Seja salvação, seja cura, seja qualquer coisa. Qualquer coisa da parte de Deus deve ser ganhada, tem que ser por dom, por favor, por uma pessoa, um homem que conquistou isso para nós, um justo verdadeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá? Vamos se desenrolar. E o homem diz, Deus me livrou de ir para o poço. Na tradução Revista e Corrigida diz, Deus me redimiu a minha alma da cova. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então o que ele diz aqui? Deus me redimiu da cova, me resgatou. Por quê? Porque alguém morreu no meu lugar. Se Cristo morreu no meu lugar, eu não posso morrer pelo meu pecado mais. Eu não posso ser condenada, porque alguém foi condenado. E se Deus me condenasse, ele estaria sendo injusto, porque ele já condenou o filho dele. O que eu mais acho interessante, irmãos, é que a maior parte da igreja não fala de Jesus. A maior parte da igreja nem sabe o que Jesus fez. As pessoas falam de Deus, 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 Deus isso, Deus aquilo, os nomes de Deus no Velho Testamento, mas o nome revelado de Deus no Novo Testamento é Pai, e quem revelou foi o Filho dele, Cristo Jesus. Ninguém fala de Jesus, ninguém sabe o que Jesus fez. Isso é muito drástico, isso é muito triste, porque as pessoas pecam e têm a sensação de que elas precisam pagar. Elas pecam e se afastam de Deus porque elas acham que não conseguem ser o que Deus quer que elas sejam. Porém, elas não entenderam que elas receberam graça e que pela graça Deus não tem expectativas em você. Deus, na verdade, te dá todas as coisas porque as expectativas dele já foram completamente saciadas nas realizações de Cristo. Deus está satisfeito com o que Jesus fez. E porque ele está satisfeito com o que Cristo fez, você recebe recompensa. Ou seja, esse mediador que é Jesus, atestou diante de Deus que você é justo, porque o sangue dele, que é vida, tirou de você a morte. Igreja, receba essa verdade, salvação é gratuita, salvação é pela graça, salvação é quando você recebe o mediador, cura é pela graça, prosperidade é pela graça, graça é provisão, graça é suprimento, graça é receber, é ganhar.
Isso a igreja precisa receber e acreditar. E daqui pra frente não faço mais nada. Quando você recebe graça, você vai dar frutos. Não se preocupe com isso. Deus não espera o seu esforço, Deus espera em frutos. Quando fala lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8, 9 e por diante, ele está justamente falando que fomos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele fala, nós fomos salvos pela graça e não pelas obras. E recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Entenda, recriado em Cristo Jesus para a boa obra, não é você foi recriado para fazer boa obra. Recriado em Cristo Jesus para as boas obras significa, em Cristo você vai dar bons frutos. A igreja não tem que se esforçar para fazer o que é certo, porque isso ela já fazia antes e não deu resultado, percebe? Vamos descer o texto. Gente, eu amo falar de Jesus. Cristo é suficiente. A igreja, os nossos cultos duram 3 horas falando de Jesus. Hoje em dia você vai numa igreja, com 2 horas todo mundo tá assim, pelo amor de Deus, pastor, diz amém, ninguém mais aguenta. Nós, fora o louvor e qualquer outro assunto, e um lanche, qualquer outro assunto, a gente estuda Cristo 3 horas sem enjoar. Porque ele é totalmente desejável. Se a igreja soubesse o quanto os jovens amam ouvir sobre Jesus, o quanto as pessoas amam, o teu marido que detesta a igreja, ele ia amar ouvir sobre Jesus, e não ouvir palestrinha do que se deve e o que se não deve fazer, e não ir lá ouvir coisas enjoadas e chatas e insuportáveis sobre Cristo. A igreja precisa conhecer Jesus. Vamos lá. Diz assim, eu perverti, Deus me livrou, tal. Deus fará todas essas coisas 2, 3 vezes com o homem para trazê-lo de volta da cova, para que ele possa desfrutar da luz do meio dos vivos. Aí tem aquela tradução aqui. Gente, gloriosa essa palavra para vocês. Aceita na sua vida o mediador, Cristo Jesus. O sangue dele te redime da cova, do pagamento, da condenação dos seus pecados. Se você pecou, não se sinta condenado. Receba somente a Cristo na tua vida e sinta o perdão de Deus por meio da obra. Se ele foi condenado pelo teu pecado, você não pode se sentir condenado. Então quer dizer que você não crê no mediador. Mas é justo eu agora esquecer que eu pequei e você vai fazer o quê? Você não pode pagar? A única maneira que você pode melhorar o seu relacionamento com Deus é crer que por meio de Cristo você foi perdoado e receber agora a graça. E essa graça não só fazer você se sentir amado, como também ir fazendo você dar bons frutos. Tudo que é de Deus é ganho, é gratuito. É tudo dado, Deus só dá. Por quê? Porque o homem nunca pôde pagar por nada de Deus, nunca foi justo o suficiente para receber nada da parte de Deus. Gente, não queira ser Deus, né? Isso é heresia. Deus se tornou homem, não o homem se tornou Deus. As pessoas querem ser igual a Deus. Não, a gente precisa ser santo. Você está querendo ser igual a Deus, isso é paganismo. A gente não tem que se tornar santo e igual a Deus, não. Para os outros depois canonizar, fazendo imagem da gente depois que a gente morrer. Não tem nada disso. O homem não tem que virar Deus, nem santo, nem deuses. Deus se tornou homem, como um de nós, para que em nós ele pudesse viver e fazer com que nós fôssemos a obra de justiça dele, para que nós fôssemos a glória dele. Porque hoje, por causa da graça, e porque a obra dele dá em nós fruto e nos faz pessoas abençoadas gratuitamente, esse louvor de nós sai genuíno. Ninguém pode adorar a Cristo sem saber o que ele fez. Ninguém pode louvar a Deus sem entender a graça antes. Que o Senhor fale mais ao teu coração e que você creia no Cristo, o Filho de Deus, o único Messias, o mediador entre Deus e os homens, que pode redimir a tua vida e te dar graça, atestar você como justo, não pelas suas obras, mas pelas obras dele. Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau!